querido Taubaté, cadê a imagem da Ingrid Guimarães? Você tem aí a imagem dela? Ela que fez, inclusive, um desabafo na rede social para contar tudo o que ela passou nesse voo. Ela que saía lá dos Estados Unidos, estava vindo para o Brasil, aí passou por esse constrangimento dentro da aeronave. A Glaucinha já falou um pouquinho, já ela vai trazer o assunto completo do que essa atriz passou, vai contar também o próprio relato que ela passou por isso dentro de uma aeronave também. Aí é a nossa interação de hoje. Cadê o WhatsApp do povo na tela? Eu quero saber de vocês aí, ó. Vocês já passaram por um constrangimento como esse? Dentro de um ônibus, dentro de um avião? Vocês já passaram por um constrangimento como esse? De ter que sair do seu lugar, ceder o seu lugar? Aí dá aquele famoso downgrade, que isso não pode, né? Você tem que sempre ir para cima, não ir para baixo, como nesse caso da atriz Ingrid Guimarães. Eu quero a sua participação, né? O seu relato. Você já passou por isso? Não? Já viu alguém passar por isso? Alguém da sua família, do seu convívio social? Então fala com o João, 99332-1212. Eu quero a sua participação aqui na tela. Já eu quero você falando aqui. Primeiro, cadê o vídeo da atriz? Um pouquinho, só um trechinho do relato dela. Eu posso colocar inteiro, inclusive? Então roda aqui, ó, o que a Ingrid Guimarães passou dentro de um avião. Ela que estava nesse voo saindo de Nova York e com destino ao Rio de Janeiro. Ela relatou o constrangimento, o que ela passou diante das pessoas que estavam dentro dessa aeronave. E ela vai explicar tudinho o que aconteceu. O funcionário simplesmente chegou e falou assim: ô senhora, dá para a senhora sair do seu lugar? Como assim? Sai do seu lugar. Olha o que ela contou. Eu comprei um assento na Econômica Premium, que para quem não sabe, que alguns voos têm, outros não, é uma classe que tem entre a econômica e a executiva. Quando eu estava já sentada, com o cinto colocado, pronta para voar, veio o funcionário e me disse o seguinte: você vai ter que sair, você foi escolhida para sair daqui e ir para a econômica, porque uma pessoa quebrou uma cadeira da pessoa da executiva, essa pessoa vai ocupar o seu lugar e você vai para um outro lugar que estiver sobrando na econômica. Eu falei, não entendi. Porque ele falou, porque isso é uma regra e você foi escolhida. E eu disse, não, eu não vou. Aí ele falou, não, você tem que ir. Eu falei, não, eu não tenho que ir. Eu comprei esse lugar e eu vou ficar aqui. E ele chamou uma outra pessoa e já chegou falando alto, dizendo a seguinte frase para mim: se você não sair daqui, você nunca mais viaja de American Airlines. Aí eu disse, tudo bem, eu não preciso viajar de American Airlines, eu tenho outras companhias para viajar. Aí eles ficaram muito chateados, chamaram uma terceira pessoa, que essa falava português, uma pessoa de terra, e ela disse o seguinte: se você não descer, não sair do seu lugar, o avião inteiro vai ter que descer do voo por tua causa. Inclusive tinha um único comissário brasileiro na equipe que veio e falou, querida, deixa eu te falar uma coisa, ou você vai descer por bem ou por mal. Quando eu falei que eu ia continuar não saindo, eles anunciaram lá naquele microfone para todo mundo que estava no voo, inclusive muitos brasileiros, de que o voo não iria sair, que era para todo mundo levantar, porque uma passageira não estava colaborando. Ou seja, eles me colocaram contra o voo inteiro para me coagir a sair do meu lugar. É claro que as pessoas que não sabem da história começaram a ficar chateadas, começaram a brigar comigo, a gritar comigo, dizer que eu estava atrapalhando lá o voo, e eu, diante desse constrangimento público, saí do meu lugar e fui para um lugar que não era o meu lugar. No meio dessa confusão toda, eles me deram um papel que eu achei que fosse, enfiaram na minha mão assim, no meio da confusão, achei que era inclusive a minha passagem. Quando eu sentei, eu vi que era um presentinho de $300 para compensar o que eu tinha passado. É inacreditável. Minha senhora, a senhora foi sorteada. Fui sorteada? Ganhei alguma coisa? Não, a senhora vai ter que deixar a poltrona da senhora e ir lá para a área econômica. Mas como assim? É esse o presente que a senhora ganhou. E pode isso? Bora chamar aqui a Glaucinha Araújo para poder entrar nessa conversa, entrar nesse papo. Inclusive, a Glaucinha já passou por um constrangimento igual a esse que a atriz, a Ingrid Guimarães, enfrentou lá nos Estados Unidos. Agora, Glaucinha, quem passa por isso, né, tem algum direito? Tem como recorrer, buscar os seus direitos? Tem como ou não? Né? Dorme com esse problema e acabou. Agora, eu quero ouvir a sua história também. Glaucinha, bom dia para você, bom trabalho. Bem-vindo ao Correio Manhã, minha filha. Olá, João. Bom dia para você, querido. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Manhã. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que é essa classe Economic Premium.
é o seguinte: a econômica é a classe mais barata na aeronave. E depois você vem para a Economic Premium e em seguida vem para a executiva. Mas essa Premium, ela não é tão barata, porque ela é o valor da passagem econômica somada mais 50%. Então já é um valor alto, gente, porque a executiva ainda é mais alto o valor, é quase o dobro. Quando você compra a Economic Premium e é uma viagem internacional, você está pensando no quê? Num conforto melhor, porque tem uma distância maior para você inclinar a cadeira, você tem também uma poltrona mais larga, o serviço de bordo é melhor, por isso você paga um valor maior. Bem, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu estava nessa Economic Premium, guardei o dinheiro para comprar ela, para fazer uma viagem. Aí quando eu cheguei, que eu estou lá muito sentada, querendo relaxar, uma viagem de quase 16 horas de retorno, aí chega o comissário de bordo, bate em mim e diz que eu fui sorteada para mudar de assento. Aí eu digo, opa, agora estou na classe executiva, arrasei. Só que não era, gente, eu ia para a econômica. E ele já trouxe uma senhorinha que do lado dele, que a cadeira dela, de acordo com ele, tinha quebrado e ela precisava ir na minha cadeira, eu tinha sido sorteada. Eu não fiz questão porque já era uma idosa e eu entendi que ela ia sofrer muito na classe econômica. Mas assim, sofri, viu, amigo? Paguei mais caro por uma coisa que eu vim num assento mais barato. Não é bacana. Então, por isso que a Ingrid, ela acabou, eu entendo, que ela acabou dizendo que não queria de jeito nenhum trocar, porque não é fácil. Mas a gente vai conversar agora com o advogado Tiago Costa. Ele é especialista em direito do consumidor para tirar as dúvidas. Meu tempo já passou, né? Eu não consigo mais reaver esse valor. Mas o que fazer? Com certeza. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos assistem. É importante mencionar que esse realocamento de passageiros, ele pode sim acontecer, mas desde que seja para garantir a segurança do voo. Ou em casos como o seu, quando uma senhora, uma pessoa de mais de idade tem preferência, ela precisa ser realocada. Mas o passageiro, ele jamais deve ser obrigado a aceitar, coagido a aceitar e, principalmente no caso da Ingrid, ser constrangida durante a tripulação inteira ficou sabendo daquela situação e se colocou contra ela. Em casos como esse é importante, primeiramente, que você procure a agência de viagem para que aquilo seja escrito, tá certo? A situação seja escrita para que você possa ter provas sobre isso. Filmar, você também não é obrigado a informar a outra pessoa que você está filmando. Nesses casos, quando você vê, isso aqui vai dar uma confusão, deixa o celular filmando, certo? Para que você possa ter provas posteriormente sobre isso. E casos como esse acontecem diariamente, como você mesmo deu esse seu relato, né? A Ingrid, por ser uma influenciadora, por ser uma atriz famosa, acabou que trouxe isso à tona. Você deve procurar o PROCON da sua cidade primeiramente para ver a questão do ressarcimento, porém é importante consultar um advogado especialista para que possa ingressar com ação de indenização tanto por dano material, porque você pagou a mais para ter um conforto a mais e esse serviço ele não foi entregue, como também procurar a questão da indenização por danos morais, que a questão de danos morais vai ser averiguar toda a questão subjetiva, o grau do dano, certo? Toda essa questão. Agora, em relação aos voos internacionais, que é o que acontece com muito mais frequência, porque eles têm esse serviço em maior escala. Como é que faz? Já que a gente está em outro lugar, a gente não sabe como fazer naquela hora. A gente tem que chegar no Brasil e fazer isso ou a gente tem que fazer lá onde a gente está? Então, as leis, o Código de Defesa do Consumidor e também as resoluções da ANAC, tá certo? Principalmente o consumidor deve estar ligado na resolução da ANAC a 400, mais especificamente, tá certo? E o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai ser aplicado aos voos internacionais também, desde que a emissão da passagem tenha sido no Brasil ou o pouso que vem internacional venha pousar em solo brasileiro ou que saia de solo brasileiro para o voo internacional. Então, a lei aplicada vai ser o Código de Defesa do Consumidor, vão ser as resoluções da ANAC e o processo, eventualmente, será corrido aqui no Tribunal de Justiça.
Então, o certo é procurar os seus direitos. E você, se você achar que não deve sair, não saia. Exatamente, você não é obrigado e caso você não aceite, isso deve ser feito pelo comissário de uma forma muito delicada, perguntar se você aceita fazer esse downgrade, mudar de local e aí, caso você não aceite, você deve ser realocado no próximo voo onde vai ser disponível, tá certo? Vai ter disponível aquele assento que você comprou e que você vai usufruir com todo o seu direito, tá certo? E sem custo adicional nenhum. Muito obrigada, tá? Imagina, bom dia a todos, bom dia, João. Ó, é isso, tá, minha gente? Aí você pode lutar também para receber o valor. A Ingrid recebeu esse valor porque a companhia aérea deu para ela. O envelope, quando ela abriu, tinha um valor lá dentro. Porque, como o advogado disse, você não é obrigado de jeito nenhum. Principalmente, minha gente, porque eu tenho um medo danado. Eu acho o seguinte, que se acontecer um acidente aéreo, eu tenho que estar na poltrona que eu comprei. Porque aí quem é que vai saber onde era que eu estava? Exatamente, para forma de identificar as pessoas do voo, isso é muito importante. É muito importante. Pois é, tá vendo aí? Agora eu volto contigo, João. Eu quero saber também onde está escrito, né? Que eu posso ser colocado, submetido a um sorteio, né, e ganhar esse presente maravilhoso. Onde está escrito quando eu compro uma passagem como essa? É inacreditável, gente. Ah, que presente de grego, como dizem por aí. Que presente de grego é esse? Tá de brincadeira. Obrigado, Glaucinha. Agradeço aí o nosso querido advogado também.